Meu Deus do céu, hein? Que saudade do mestre dos mestres. Tudo bem, meu amiguinho? Como é que o senhor tá nessa quarentena aí? Tudo bem. Deixa eu fechar aqui, peraí. Pessoal, uma live especial para vocês aí, ó. Pastor Napoleão Ribeiro Falcão. Vou fazer algumas perguntas para ele aí sobre Gog e Magog aí, para ele explicar para nós aí. Liga a extensão. Pega a extensão branca. Ah, eu sou péssimo de tato. Não tem de perguntar, né, moça? Pastor Adson, Napoleão, o senhor tá na olha, Paraíba? as pessoas, você sabe que na corrente escatológica Aham. existem os pós, os middle e os pré. Isso. Os pós, a igreja tem que passar pela grande tribulação. Uhum. Os middle, na metade da grande tribulação, Deus arrebata. E os pré, não, a igreja não passará pela grande tribulação. Olha, todas as vezes que Deus vai enviar juízo coletivo, todas as vezes, ele tira o justo antes. Uou. Como aconteceu com Noé. Capítulo 7 de Gênesis, Uou. né? Antes de cair o sancionamento impenitente das águas diluvianas, Deus salvou. Tirou Noé com mais 7. Gênesis 18. Aquela intercessão de Abraão, de 50 até o 1. Destruirás o ímpio com o justo, se tiver 1? Não. Gênesis 19. Uou. Deus também. E aqui, 2 Pedro, capítulo 2. Olha que coisa linda que diz aqui. 2 Pedro, capítulo 2. Essa aqui para mim é versículos 5 até o 7. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, Que isso? pregoeira da justiça, com mais 7, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem piamente. E livrou o justo Ló. Todas as vezes que Deus sanciona juízo coletivo, Deus tira o justo. E há um detalhe. O detalhe de Pedro que o senhor leu aí, guardou Noé, a palavra grego koine, guardar é proteger, esconder. Traz a ideia do arrebatamento. Perfeitamente. Agora, se você conhecer a divisão dispensacional da humanidade, a gente fica livre de cometer certos equívocos. Uou. Né? Porque Deus estabeleceu um parâmetro subdividindo a humanidade em 3 grupos. Ou você é gentil, ou você é judeu, ou você é igreja. Então nós temos que ver a seta profética para onde ela vai direcionar. Uou. Se é para os gentios, se é para a igreja, ou se é para os judeus. Então, a grande tribulação ela é específica. Ela é específica. Ela é para gentios que ficaram e para judeus para espremê-lo, a última espremida que Deus dará através da batalha de Gog e Magog. Agora é aí Por que quê? eu queria que eu explicasse um pouquinho. Por quê? Porque há uma confusão nas academias teológicas interpretativas sobre Gog e Magog e o texto de Ezequiel. E o senhor é uma das maiores autoridades pentecostais no segmento. 2, eu tive o privilégio de, em nossa editora, ter o livro Apocalipse, os Mistérios Revelados, Napoleão Ribeiro Falcão, pela nossa editora. E eu queria muito que o senhor explicasse aos nossos telespectadores um pouquinho sobre Gog e Magog, para que eles possam ter pelo menos base. É porque existe 2 Gog e Magog. Uhum. Ao Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39, porque Gog é um chefe. Ele é um chefe de Meseque e de Tubal, que vai condenar Rosh. Rosh direciona para a Rússia, para os moscovitas,
que virão com satélites confederados no início da grande tribulação, para espremer Israel. Há duas batalhas na grande tribulação. Uma no começo, chamada Gog e Magog, que é Rússia, que é aquela panela que Jeremias viu fervendo para o lado do norte. Do norte vem o mal. Ele vem com satélites confederados. Ele vem com Put, que é a Líbia. Eles vêm com a casa de Togarma, que é a Turquia, confederadas. Ele vem com Gome, que é a Alemanha Oriental, e outros povos contigo, para saquear a cidade e tomar os despojos, as riquezas do Mar Morto. Subtende-se que ali subverteram a cidade de Sodoma e Gomorra e há grandes fósseis do Mar Morto, né? Jazizas de petróleo. Então, o Gog, eles vêm para espremer Israel. Se você vê, é tão lindo a Bíblia, e ela não deixa dúvida para ninguém. Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27, 9. Dá o mapa perfeito das 70 semanas. É muito lindo. 70 semanas já estão terminadas sobre o teu povo. Aqui não tem nada de igreja. A igreja era gentia, era. Você não deve, nem pode judaizar a igreja. Opa, é aí, deixa eu colocar no carregador, porque eu preciso ouvir isso daí. A gente não pode judaizar o quê? Judaizar o quê? Não pode judaizar o quê? A igreja. O senhor acha que tem gente que está judaizando a igreja? Tem, até pode, né? Até pode, mas não deve. Estão literalmente parecendo a igreja. Falta em nós um pouco de maturidade para nos tornarmos a igreja de Filadélfia. Aqueles que se dizem judeus e não são. O proselitismo da igreja, né? Proselitismo dentro da igreja. O senhor acha que, como grande escatologista na área, é esse o grande, a deformidade de interpretação escatológica é uma igreja judaizante? É porque você sabe que a Bíblia, ela é uma espada de dois gumes, né? Uhum. O primeiro gume você pode chamar de gume da interpretação. E o segundo gume você pode chamar de gume da aplicação. Primeiro gume? Interpretação. E o segundo? Aplicação. Pronto. Sabe por que eu estou pedindo para você repetir? Porque a gente é assim. A gente é aluno, então a gente marca tudo que o senhor fala. Primeiro você interpreta, segundo se aplica. O segredo da aplicação está na interpretação. Se interpretar errado, aplica errado. Quantas vezes eu vi alguém pregar muito eufórico? Porque os púlpitos pentecostais, eles são lugares de fortes emoções. Muita gente animada, né? E quando elas não são controladas, você pode ser traído por elas. Então, e nós somos o Israel de Deus. Nós não somos Israel, não tem nada com Israel. Nada a ver. Nós somos igreja, nós éramos. Agora nós somos a igreja do Deus vivo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui não tem igreja não, aqui tem Israel. Para 6 coisas, são 6 coisas. Primeiro, extinguir a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer a justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. Sexto, ungir o santo dos santos. Aqui não tem igreja não, aqui tem Israel. Agora vamos ver aqui. Agora a pergunta. Como é que a gente passa a vida toda lendo e não consegue ver isso? O senhor, em 1 minuto, consegue ver essas 6 coisas? Pois é, porque você conhecendo a divisão dispensacional da humanidade, você erra menos na aplicação. Entendeu? Então, a seta profética direcionada para um, para outro, por exemplo, Miqueias 2:10. Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Muita gente está dizendo que aquilo ali é para a igreja, não é nada de igreja. Aquilo ali é para Israel. Agora, pode ser aplicado para a igreja. Aplicado sim, mas do cunho literal é Israel. É Israel. Então Deus está... É a mesma coisa Apocalipse capítulo 12.
A sua literalidade é Israel, mas pode ser aplicado para a igreja. Pode ser aplicado para a igreja. E a sua literalidade é Israel. Isso. Então as pessoas esquecem da aplicação no tempo e no espaço profético. Uou. E alucida as coisas, eu não vou dizer nem antibíblica, não vou chamar de antibíblica, aí eu estarei muito ferrenho. Chama-se coisas extras bíblicas. Mas não são bíblicas. São extras. São exegese. Então as pessoas estão querendo acertar, mas por falta de humildade, conhecimento, porque a lei processual, por onde passa o conhecimento e a vernacularidade desse conhecimento, dá-se por 3 vias. Quais são? Herdados, pesquisados ou revelados. Agora, quando eu consulto o material do senhor acha que eu vou qual? Herdado. Eu herdo mesmo. Herdou dos livros. Herdou dos livros. Isso. Até Jesus se identificava muito com os livros. Você quer ver? Mateus capítulo 24, versículo 15. Mateus 24, 15. Olha o que diz. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, vírgula, de que falou o profeta Daniel, vírgula, olha a identidade dele. Olha quem ele trouxe para a história. Daniel. Ele trouxe Daniel. O livro. Porque o homem mais sábio da Bíblia não foi Salomão. Salomão conhecia 3 reinos. O reino mineral, o reino vegetal. Ninguém conhecia mais de botânica, de física, de metafísica, e de vertebrados, coelho, aranha, gafanhoto. Era com Salomão. Salomão sabia muito. Sabia muito. Agora, quem entrou nas câmaras palacianas para desvendar os mistérios de Deus foi Daniel. Qual foi? O senhor falou 2 reinos que Salomão, faltou o terceiro. Então, Salomão conhecia o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Isso, pronto. Conhecia muito de ouro. Os metais, ele conhecia todo, bronze, ouro, prata. Essas coisas eram com ele. Madeira, cedro do Líbano. Ele tinha um conhecimento da engenharia. Ele conhecia demais que aquele palácio que ele construiu, né? Obra de engenharia perfeita. Agora, Daniel entrou nas câmaras palacianas, né? Porque o Palácio de Deus ele tem 3 grandes salas. 3 grandes salas. Peraí, calma, mestre. Vai devagar. Vai devagar, porque a gente precisa anotar. O Atos é terrível. É assim que ele ensina para os alunos dele. 3 grandes salas tem no céu. Número 1. É uma sala chamada Sala do Trono ou Sala dos Despachos. Foi para lá que Deus convidou João. João 4 e 5. Apocalipse 4, ele despachou com João. Ele despachou com João ali, na sala dos despachos. Porque o Apocalipse adveio de 4 mãos, né? Deus é o autor do Apocalipse. Ele entregou o Apocalipse a Jesus. Jesus entregou ao anjo e o anjo entregou a João. Agora, a outra sala chama-se Sala do Tesouro. Sala do Tesouro. Onde estão depositados tesouros, as riquezas do rei. Meu é a prata e meu é o ouro. E a outra sala chama-se Sala do Banquete. Sala do Banquete. Onde dar-se a festa, né? As festas espirituais do cordeiro com a noiva, né? E Cândido, o rubicudo. Cândido quer dizer aprazível, terno, meigo, sublime, amável, cordial, pungente, magnífico, indescritível, real, pleno, absoluto e glorioso. É Cândido. Tu és Cândido. Tu és uma pessoa terna. Tu és uma pessoa amável. Assim, alucida-se para Cristo. Ele deixa o perfume dele na maçaneta da porta, porque ele bateu, mas a mulher não abriu. Que é isso? Cantar. E quando ela abre, ela diz, cadê o meu amado? Aí perguntaram, quem é teu amado? Isso é Cândido.
Só que mesmo ele ausente, mas o perfume ficou. Meu Deus, é o bom perfume de Cristo. Tem um monte de gente herdando as 3 salas do céu, o perfume do noivo, pelo amor de Deus. Essa sala do banquete dar-se ali o grande encontro, né? É inimaginável. Você não tem a sua adjetivologia, ela é muito parca para você descrever a sublimidade Oh, do grande encontro, da grande festa, né, nupcial, da noiva com o noivo, né? oh, E os convidados do noivo que estão ali. oh. Ali você vai estar diante de Abraão, de Isaac, de Jacó, que consolida os profetas, Moisés consolidando a lei. Ali você vai ver. Há uma dúvida absurda na matéria da tanatologia, né? O estado intermediário da Sim. morte e até o arrebatamento, etc. Se nós conheceremos uns aos outros, qual é a opinião do senhor? Mas você ir para um país chamado céu, onde você seja mais ignorante do que na terra, aí é absurdo. Oh, A ignorância é o principal fator dos erros e dos crimes. oh. Paulo diz, então conhecerei. Obviamente que não é nessa dimensão. Claro. Essa dimensão pálida de fraquezas humanas, De de incertezas, de sentimentos. sentimentos ignóbeis. Isso. Sentimentos ignóbeis. Isso. Então não é nessa dimensão. A dimensão do nosso reconhecimento é um conhecimento estritamente ligado ao mundo espiritual. Uou. Porque a dimensão da eternidade ela é tão magnífica que Paulo dissertou que os olhos não viram, ouvidos nunca escutaram e ao coração dos humanos nunca desceu. Uou. Tudo que você pensar da beleza do Caribe, da beleza da Torre Eiffel, de Nova York, eu me hospedei naquele lugar mais pitoresco, Nova York, é lixo é tudo lixo para o que será na Nova Jerusalém, né? Uou. A Nova Jerusalém. Então é maravilhoso a sublimidade agora, porque lá não precisa me comunicar com as palavras. As palavras são aqui. E eu pronuncio palavras e você diz assim, repete que eu não entendi. Lá não precisa disso. Lá não precisa. Lá você vê como se estivesse olhos, você fala como se estivesse boca e você ouve como se estivesse ouvido. Porque o corpo espiritual não está mais preso às leis da física. Oh. É uma dimensão completa. É como Jesus com o corpo glorificado entra na casa com tudo fechado e come na beira da praia sem ter a necessidade fisiológica. Sem ter necessidades fisiológicas. O corpo não provará corrupção, como está escrito, né? Aquilo é a madeira de cipreste. Madeira de cipreste. Que é chamada de madeira incorruptível, né? Madeira de acácia que dava muito ali em volta do Monte Sinai. Ali era uma floresta de madeira de acácia. Por isso que havia 5 colunas na entrada do tabernáculo. 5. Por quê? Por quê? Por quê? Explica. São representações tipológicas, porque eu gravei agora 50 lições sobre o tabernáculo, tipologia, né? Quantas lições? 50, já está na plataforma. E ali você descobre que nessas 5 colunas, 3 eram apenas decorativas. Porque quem dava sustentabilidade à tenda eram as 2 laterais. Quer dizer que as 3 eram só decorativas, as 2 que sustentavam. Eram as 2 que sustentavam. Por quê? Porque solta logo, solta. Aí tem um porquê, porque ali estava todo o evangelho que os judeus não viram. Que isso? Aquela coluna de madeira de cipreste ou de cetim era madeira. Ali identifica, ali mostra, aponta, dimensiona a natureza humana de Cristo. Corpo me preparastes. Corpo incorruptível, né? Subtende-se que aquela madeira também era incorruptível. Claro. Com um miolo de sucupira, que não dá nem bicho.
Agora, em cima, ela tinha um capitel, um platô de prata. Onde E sustentar. ali aponta direcionamento para o resgate. Preso ao platô de prata, tinha uma corda torcida de pele de cabra. Era torcida. Essa corda torcida de pele de cabra, ela aponta direcionalmente para o sofrimento de Jesus esmagado na via dolorosa. Torcida, né? Ela vinha e era amarrada numa verga de bronze, que era fincada na areia. Esse bronze imputa do julgamento de Pilatos a Cristo. Toda vez que vem a palavra bronze, assim como o ouro é divino, assim como o prata é resgate, e o bronze é juízo. É o sancionamento do juízo divino de Pilatos em Cristo, né? sem direito à defesa. E era 50% ela era enterrada. E 50% ela ficava saliente. Então ali você pode ver a morte e a ressurreição de Cristo. Naquela coluna do tabernáculo que dava sustentabilidade à casa. É muito interessante. E essa constituição humana, né? Por exemplo, a constituição das células. Nós temos 60 trilhões de células. Quantos? 60 trilhões. A pergunta, posso fazer uma pergunta? Pode. Porque todo pregador é curioso. O ministério do senhor já tem 50 anos. Como é que o senhor não tem um HD? O senhor tem 1 tera, 2 tera na cabeça. Como é que o senhor guarda tudo isso? Qual é o segredo? Para você ver, é você disciplinar a mente a leitura. Eu não saio da leitura. Eu estou aqui no meu escritório, rodeado com pilhas de livros de consulta, rodeado com pilhas de papel. A minha vida é consultar, porque você herda não só dos pais, mas também herda daquilo que alguém escreveu. Esses conhecimentos pesquisados, né? Então eu gosto de livro, como você gosta. Eu me identifico muito, acho que os livros são os melhores amigos que nós temos, porque eles trazem informações preciosas para nós, né? Então, Roberto Rucki, que era um cientista francês, em 1665, ele descobriu a famosa teoria das células humanas. Então, ele fez um diagnóstico preciso que do tendão de Aquiles até o frontal, nós temos 60 trilhões de células. E ele subdivide as células humanas em 3 partes, né? 3 partes. Cilíndrica, achatada e alongada. Quer dizer, plasma, citoplasma e o núcleo da célula. Então, as nossas células é que dão estruturação ao nosso corpo, a nossa feição. Isso. Quando as células do rosto começam a morrer, então a pele começa a engelhar. Então, na realidade, é que nós já nascemos morrendo, né? É só nascer e as células começam já o seu processo de cadência, de decadência. Então, essas células estão morrendo. Agora, o DNA de cada célula humana, isso é engenharia genética, né? Porque eu vou lá para o tabernáculo. O DNA de cada célula humana é comparado Isso é só para explicar o tabernáculo. O DNA das células, cada célula do seu DNA é 1,70 m. Então, se você multiplicar 60 trilhões por 1,70 m, o DNA de Adson Bello, das suas células em fita métrica, dá para ir na Lua 3 vezes. Que é isso? Isso é engenharia genética, porque daqui na Lua é somente 380 mil quilômetros. Eu acho que está até menos agora, que a Lua já saiu da sua órbita, como o Sol também. Então, por isso que o tabernáculo, a sua construção, a planta foi dada a Moisés, e ele passou para Bezaleel e a Oliabe, que era auxiliar dele, mas foi constituído de dentro para fora. Mas é interessante esse processo.
Foi Santíssimo, Santo e Átrio. Aí vem 1 Tessalonicenses 5:23. Santificação, espírito, alma e corpo. Eu não aguento. Plasma, citoplasma e núcleo. Calma, que o pessoal está anotando. O Adson, você é muito vibrante, Adson. Queria que todo mundo fosse assim, pelas coisas de Deus. Santíssimo, Santo e Átrio. É. Espírito, alma e corpo. Plasma, citoplasma. E núcleo da célula. Meu Deus, o núcleo da célula. Só faltava Agora, para me fechar meu sermão. Agora, dentro da arca, o que era que tinha dentro da arca no Santíssimo? Vamos para dentro da arca. Tinha 3 elementos também. Tinha 3. Tinha as tábuas da lei, o pote de maná e a vara de Arão que floresceu. Agora, para florescer uma vara, para florescimento de uma vara, tem que haver 3 processos. Quais processos? Fala para mim os 3. Primeiro, aparecimento de um botão. Primeiro um botão. Depois vem a flor. Ai, meu Deus. E depois da flor, vem o quê? Os frutos. Para, eu não aguento mais. Essa live caiu Ali está. nada e o senhor está acabando. Mas é bom é assim. Então você vê, botão, flor e fruto. Espírito, alma e corpo. Plasma, citoplasma e núcleo. Corpo, alma e espírito. Santíssimo, Santo e Átrio. Agora você, o botão, para onde é que o botão apronta? Meu Deus. Eu nem sei mais, o senhor fala aí. O botão é o início. Quem é o início de tudo? Meu Deus do céu. Deus. No princípio, no Bereshit Bará, criou Deus. É o botão. Então, Deus é o início de tudo que está aqui, representado pelo botão da vara, que floresceu. E a flor? A flor esmagada exalou um perfume. Jesus foi a flor esmagada, desde o Getsemane ao Calvário. E o fruto? Porque o esmagamento da flor não deu-se na cruz, deu-se no Getsemane. Foi onde ele foi pressionado. A cruz é a consumação. Meu Deus. A decisão histórica deu-se na noite anterior, uma noite escura. E os frutos é a representação dos dons do Espírito Santo, operando na igreja. Então, o fruto aqui representa a ação do Espírito. Não somente na locução dos dons, mas como na manutenção do fruto. Não é dos frutos, é do fruto. É uma laranja com 9 gomos, né? Gálatas 5:22. Então, aqui está a representação. As tábuas da lei traz uma representação muito linda, né? Qual é só Cristo é o fim da lei. Cristo é o fim de toda a lei. E inaugura uma era dispensacional muito interessante, chamada cumpre a lei e estabelece a graça. Ele esgota a lei, né? Crer na lei, enfatiza a lei, elogia a lei, e só ele podia cumprir, porque sem mácula é só ele. Perfeito é só ele. Nunca houve contradição na sua palavra. E até os antagônicos, os inimigos diziam, olha, homem nenhum fala como esse homem. Era até Marcos capítulo 1. Perfeitamente. E vem agora o maná. Jesus disse... Nós temos 7 minutos para acabar nossa live. O senhor solta o maná, que ainda tem uma pergunta bomba. O maná é uma representação de Cristo, da nossa suficiência, né? Jesus disse, eu sou o pão vivo que vim do céu para vocês, caí do céu. Vossos pais comeram o maná no deserto. Então, o maná representava a suficiência de Cristo. Porque Jesus está lá no Bereshit, de Gênesis 1,
Mas está em Gênesis 3:15 ali, como semente da mulher. Agora, isso é paradoxal, porque mulher é receptora, não tem semente, não. Não tem semente. O sêmen sai do homem. Claro que não. É o homem. O homem é que introduz a semente no receptáculo. Então por que o semente é da mulher? Explica isso daí. Por causa dos cromossomos femininos. Junta-se o cromossomo de Maria com o cromossomo do Espírito Santo. Eu não aguento. Gera. Aí ele traz duas identidades aí, duas formas. Né? Nesses cromossomos vem HD e DH. Que é isso? Explica devagar. Homem-Deus. Devagarzinho, calma. Calma. O homem-Deus e o Deus-homem. DH e DH. Ele era homem-Deus e Deus-homem. Porque ele herda os cromossomos de Maria. Com os cromossomos de Maria, ele tem mãe. Mas não tem pai. Com os cromossomos do Espírito, ele tem pai, mas não tem mãe. Eu não aguento. Essa é a natureza embrionária da pré-existência do verbo humanizado, que é o mistério da piedade. O mistério da piedade é o mistério da encarnação. Não é reencarnação, né? Para o pessoal não ficar assustado. Não, da encarnação. O verbo pré-existencial, que já existia com o Pai, em eras intermináveis, de Provérbios 8:22. No princípio, no Bereshit, o Senhor me possuía antes das suas obras mais antigas. E quando ele fundava os cosmos, ali estava eu. Eu era aluno, engenheiro, com ele eu folgava na sua delícia. Antes de haver abismo, eu fui gerado. Então é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ai, meu Deus do céu. Que estava conscientizado na presciência divina para que seu estado humanitário fosse envolvido e ele pudesse sentir as nossas misérias. Ele se humanizou para ter compaixão da gente. Para sentir o que nós sentimos. Meu Deus. E se apiedar da gente. Pastor então, esse é o sentimento da humanidade de Cristo. E na sua humanidade, aclopou-se nele 3 sentimentos. Na sua humanidade, para nós terminar isso aqui, aclopou-se 3 sentimentos nele. 3 sentimentos. Calma. 3 sentimentos. Quais? Primeiro, número 1. O sentimento de humildade. Sentimento de submissão irrestrita. E sentimento de obediência irrestrita. Meu Deus. Humildade, submissão e obediência irrestrita. Porque ali ele desce 7 degraus. De Filipenses 2, de 6 a 8. Na escala sumária da humilhação. 7 degraus ele desce. Porque ele se despe dos atributos. E pega os atributos e deixa ao pé da cruz. Os 7, vai descendo 1 a 1. Vai descendo. Ele não é mais onisciente, ele não é mais onipotente, ele não é mais onipresente. Isso não humilha ele em nada. Só por causa da paixão da sua morte. Quer dizer, quando ele estava em Cafarnaum, ele não estava em Jerusalém. Agora, por que é que ele sabia o que estava no coração das pessoas, se ele não era onisciente? Por quê? Porque os 7 Espíritos de Deus estavam sobre ele. Não precisa você entender que a pessoa está mentindo para ser onisciente. Se você tiver o dom de discernir espíritos, que Deus lhe faculte, você sabe quando a pessoa está mentindo. Meu Deus do céu. Então Jesus sabia porque aquele rodízio dos 7 Espíritos pairava sobre ele. Então ele sabia que o homem estava mentindo. Ele falava na hora e desmascarava as pessoas. As pessoas tinham raiva dele por causa disso, né? Ele tirava a máscara de todo mundo quando começava a mentir. Ele dizia, vocês são como vossos pais, sepulturas caiadas. Temos 3 minutos para finalizar. Essa live, eu estava tomando café com a minha família aqui. Entrei para responder umas perguntas. O senhor entrou, nós começamos a bater papo. Penso que foi uma live maravilhosa. Tem 200 e mais pessoas aí. O senhor sabe para mim que o senhor é referência para mim, para muita gente. O senhor tem mais de 50 anos de ministério e continua influenciando e gerando conteúdo para mim e para muita gente. E eu queria fazer uma única pergunta para o senhor. O
Se o senhor pudesse dar um conselho a todos os ensinadores, pregadores e pastores, qual o senhor daria para ter um ministério frutífero? Não vá além do que está escrito. Não precisa espremer a palavra indevidamente. Bíblia se explica com a própria Bíblia. E lembre-se, nunca perca a dependência do Espírito Santo. Ele é o maior interlocutor da palavra. O papel do Espírito Santo não é somente convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo é prescrutar a mente de Deus, sondar a mente de Deus e revelar os seus segredos. Então, quem perde essa dependência fica com um tipo de ensinamento mecanizado. Porque uma coisa é graça e outra coisa é inspiração. Às vezes você prega com graça, mas não tem inspiração. Às vezes tem inspiração, mas falta ali a graça. Uma coisa combina com a outra. Combina com a outra. Essa é uma junção, né? Então o Espírito Santo prescruta, sonda e revela. Então, manter essa dependência de Deus em nossa vida nos traz durabilidade. Quando Deus coloca a nuvem no deserto, ele diz, não ande na frente, não seja fanático. Não ande atrás, não seja formalista. Ande debaixo. Porque a vitória não é de quem corre. A vitória é de quem chega. Mestre Napoleão Ribeiro Falcão, um beijo para o senhor, para a esposa do senhor, pastora Virgínia, família, o ministério do Obrigado. senhor. O senhor sabe que o senhor é referência para nós. Obrigado, beijo. Um beijo para você e para a sua família. Amém. Essa live vai... Cadê essa criança? Cadê a criança linda que estava aí? Tá correndo por aqui, Davi. Davi. Ele é muito lindo, né? Davi está lindo. Davi tá pentecostal. Passou pelo vale, mas Deus tirou ele. 20 e poucos dias na UTI, mas Deus livrou ele do vale da sombra da morte. Graças a Deus. Essa live vai ficar gravada. Ó, o pastor Napoleão, vem ver o pastor Napoleão, vem. Olha lá. Ô, Davizinho. Ô, Davi. Lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo. Beijinho do vô. Beijo, pastorzão. Tchau, tchau. Beijo, meu filho. Tchau, meu filho. Deus abençoe.